A Ucrânia acabou de invadir a Rússia novamente, e o ataque é tão poderoso que as forças russas estão em retirada novamente. Putin não esperava que a Ucrânia lançasse uma invasão em Belgorod, e é por isso que as forças russas não estavam preparadas de forma alguma. Veja, apenas um dia antes desta invasão começar, a Rússia havia expulsado as últimas forças ucranianas da região de Kursk, e Putin pensava que tudo estava bem. A Rússia tinha a iniciativa e as forças russas estavam no comando. Mas a Ucrânia disse, não tão rápido, e retomou a iniciativa ao entrar em Belgrado e capturar ainda mais território russo. Antes de falarmos sobre a invasão, preciso esclarecer algo, especialmente sobre a ofensiva de Kursk que a Ucrânia realizou. Muitos no YouTube estão chamando essa ofensiva de fracasso, mas na realidade isso está longe da verdade. E aqui temos ninguém menos que o General Ben Hodges, explicando este ponto. Considerei uma das ações mais espertas dos ucranianos em toda esta guerra. Quer dizer, mudou o momento, mudou a narrativa de que de alguma forma a Rússia não poderia ser derrotada. Isso demonstrou muito claramente que a Rússia é fraca e nem sequer conseguiu defender sua própria fronteira. E por 7 meses, eles nem sequer conseguiram eliminar a cabeça de ponte ucraniana dentro da Rússia. Então, eu acho que eles criaram um problema estratégico para o Kremlin e tomaram a iniciativa. Os comandantes sempre buscam tomar a iniciativa, fazendo o inimigo reagir a você, em vez do contrário. E eu acho que o Estado-Maior ucraniano sabia que a Rússia não poderia romper na parte oriental da Ucrânia. Então, isso também foi um risco prudente. E, francamente, eu não ficaria surpreso se eles tentassem algo semelhante em um futuro próximo em outra parte da fronteira. A outra parte da fronteira é a região de Belgorod, e essa região fica bem ao lado do Oblast de Kursk. A ofensiva iniciou em 18 de março, há cerca de uma semana. Soubemos disso quando contas pró-Rússia entraram em pânico no Telegram. De acordo com o relatório, em 18 de março, blogueiros russos alegaram que as Forças Armadas da Ucrânia iniciou uma ofensiva na região de Belgrado. O relatório deles ataca perto das vilas russas de Grafivka e Demidivka. Falaremos mais sobre Demidivka em breve. Todos estes estavam perto da fronteira de Sumy. Como mostrado no mapa, as forças ucranianas estavam se movendo em direção à vila de Demidivka. Isso é aproximadamente 2 milhas da fronteira ucraniana, e parecia que as forças russas não estavam em posição de alinhar defesas. Essa suspeita foi de fato confirmada pelas ações da própria Rússia. A Rússia anunciou a evacuação de um distrito na região de Belgorod, onde as forças ucranianas avançavam. Então, menos de uma semana após esse anúncio, tivemos a notícia de que as forças ucranianas haviam entrado em Demidivka e assumido o controle da vila. A parte mais louca de tudo isso é que ainda não tivemos uma confirmação oficial adequada de nenhum dos lados. A maioria dessas notícias vem de canais pró-Rússia no Telegram, em pânico. Aqui temos uma dessas contas fazendo o anúncio e nos mostrando as forças ucranianas na vila. Demidivka, região de Belgorod. Agora está ocupado pelo inimigo. Aqui está. Estou filmando estes exatos quadros com minha própria mão. O que aconteceu? Bem, aqueles que estavam segurando simplesmente pegaram e desistiram. Eles simplesmente foram embora. E depois disso, o inimigo assumiu o controle. Quando o inimigo começou a desminar, a área estava bem minada. Mas eles abriram um caminho, usando um veículo resistente a minas e emboscadas protegidas para retirar os dentes do dragão, possibilitando a passagem. As forças que deveriam manter a área falharam completamente. E é isso, o inimigo está aqui. Relatório russo afirma que o assentamento permanece sob controle ucraniano. As forças russas se retiraram da área, permitindo que o inimigo a ocupasse. Além disso, perdeu-se o momento da desminagem da estrada e a remoção dos dentes de dragão pelo inimigo. As tropas russas invadem o assentamento neste momento. Essa última parte é uma tática russa clássica. Eles se retiram de uma posição, deixam os ucranianos assumirem e então lançam uma contraofensiva súbita para tentar retomar a posição. O plano central dessa estratégia é que eles esperam pegar os ucranianos despreparados. Isso era algo que poderia ter funcionado no início da guerra. Mas agora os ucranianos estão bem versados nas táticas russas e eles praticamente esperam uma ofensiva logo após assumirem uma posição.
Os militares ucranianos se preparam, assumem posições defensivas e esperam os russos voltarem, para que possam expulsá-los de forma apropriada. E como sempre, aconteceu exatamente do mesmo jeito. Portanto, as forças ucranianas já lidaram com a contraofensiva russa e agora planejam avançar para uma aldeia diferente. Como este relatório mostra, as forças ucranianas, após capturar a aldeia de Demiditka, em Belgorod, lançaram uma ofensiva na aldeia de Gravska, onde os ataques nas linhas logísticas russas já estão em andamento para impedir que reservas russas adicionais entrem na aldeia. A artilharia e aviação ucraniana atingiram uma ponte que liga a aldeia, interrompendo o fornecimento à guarnição russa estacionada no local. Provavelmente nas próximas horas ou dias, testemunharemos uma ofensiva geral das forças ucranianas em direção à aldeia. Como vocês podem ver no mapa na tela, as forças ucranianas, agora que têm a aldeia de Demidovka, podem atacar esta nova aldeia de duas frentes diferentes e, esperançosamente, conquistar mais território. Aqui temos novamente o General Ben Hodges, explicando por que este é um passo tão importante que as forças armadas ucranianas deram, voltando para a Rússia e retomando a iniciativa das forças russas, que acabaram de assumir a região de Kursk. Vamos assistir a isso? Eu ouvi isso e não me surpreende. Quer dizer, olha, os ucranianos estão se mostrando muito mais ágeis e capazes de fazer essas coisas do que os russos. Os russos têm vantagem numérica e não se importam com o número de baixas, então continuam enviando mais tropas. E, ainda assim, eles não estão tendo sucesso. Quer dizer, após mais de 11 anos desta guerra, e certamente mais de 3 anos desde a invasão em grande escala, eles ainda controlam apenas 20% da Ucrânia. E isso sem nós, o Ocidente, nos comprometermos a ajudar a Ucrânia a vencer, e o apoio tem sido intermitente. Mas ainda assim, a Ucrânia conseguiu parar a Rússia. Então eu acho que ainda estou otimista em relação à Ucrânia. Isso é verdade. Algumas pessoas mencionaram que durante a retirada das forças ucranianas, muitos disseram que um dos motivos era a falta de confiança de que Trump os ajudaria a trocar o território de Khrushchev por um território ucraniano controlado pela Rússia. Como você vê a possibilidade da Ucrânia controlar algum território de Belgorod e usar isso como moeda de negociação? Ou isso é algo difícil de prever no momento? Bem, eu acho que o que estamos vendo é o lado ucraniano, percebendo que, pelo menos da maneira como as negociações estão atualmente estruturadas, a administração está tomando o lado do Kremlin. Quero dizer, as coisas que o Sr. Witkoff diz, quero dizer, todos os seus ouvintes devem ter assistido a toda ou parte de sua entrevista com Tucker Carlson no outro dia. Quero dizer, ele está usando os pontos de discussão do Kremlin melhor do que Lavrov. Então, acho que os ucranianos percebem que vão ter que fazer as coisas por conta própria e com a ajuda de outros países para garantir que não acabem em algum tipo de situação em que tenham que aceitar algum tipo de acordo que seja desvantajoso. E especialmente quando no campo de batalha as coisas estão a favor deles. A única coisa que os ucranianos não conseguem fazer, eles simplesmente não conseguem parar esse incessante bombardeio de ataques de drones todas as noites. Isso por si só já deveria indicar que os russos não têm interesse em alcançar um acordo pacífico. Eles aumentaram a intensidade de seus ataques para matar civis ucranianos inocentes. Acho que os ucranianos decidirão se Belgorod ou algum outro pedaço do território russo faz parte de qualquer negociação, mas não sei se é por isso que eles estão fazendo isso. É mais sobre a iniciativa e forçar os russos a terem que reagir a eles. O rápido avanço das forças ucranianas no terreno se deve, em grande parte, ao apoio árabe fornecido pela Ucrânia a essas tropas terrestres. Veja, apenas ontem, mísseis High Mobility Artillery Rocket System derrubaram 2 helicópteros russos Ka-52 e 2000 Mi-8 na região de Belgorod.
Isso ajudou muito as forças terrestres, pois agora não precisavam se preocupar com os helicópteros mirando nas tropas ucranianas em avanço. Você mencionou que parece que os russos não valorizam as vidas russas, especialmente dos soldados, enquanto os ucranianos dão alto valor à vida de seus soldados e cidadãos. Algumas pessoas pró-Ucrânia disseram que o país enfrenta problemas de recrutamento, já que muitos deixaram o país. Isso poderia significar que a Ucrânia estaria mais disposta a uma paz, desde que não signifique uma rendição, mas sim garantias de segurança adequadas e o congelamento da linha de frente. Essa não é a impressão que eu tenho ao conversar com meus amigos ucranianos, que eles estão dispostos a aceitar algum tipo de fim dos combates apenas por causa das baixas que sofreram. Claro, é miserável para eles e ver tantas pessoas inocentes mortas por esses ataques de drones. Acertar prédios de apartamentos acontece quase todas as noites agora. Eu acho que os ucranianos sabem que esta não é uma guerra com a Rússia onde você pode dizer, ok, nos rendemos, e então os combates simplesmente param. Que não vai ser assim e qualquer um que pense que será assim não está prestando atenção em quem são os russos. Será Bucha e Mariupol por todo lado. E então eu acho que os ucranianos sabem que eles têm que continuar lutando até que tenham algum tipo de garantia, seja uma força de implementação, de cessar-fogo, algo que lhes dê confiança de que a Rússia cumprirá qualquer acordo. Agora, a minha sensação é que os ucranianos não têm nenhuma confiança de que a Rússia cumpriria qualquer acordo. E com bons motivos eles não têm essa confiança. Então, eu acho que o fato de os russos, certamente o Kremlin, não se importarem com as baixas. Existe um ponto, eu não sei onde é esse ponto, mas existe um ponto em que eles terão que começar a se importar. Eu acho que é por isso que eles evitaram a conscrição em Moscou ou São Petersburgo, porque eles não querem ter todos esses funerais nessas duas grandes cidades como fazem no resto da Rússia. Então, há alguma preocupação aí? E em algum momento isso começará a impactar realmente na mão de obra para a indústria? Não sei onde fica esse ponto. Não é o mesmo que seria na Ucrânia ou em um país ocidental. E você tem um bom ponto, né? O governo ucraniano tem que encontrar uma maneira de encorajar os ucranianos a voltar para a Ucrânia e estar dispostos a servir. Esta é a tarefa do governo, ganhar a confiança das famílias de que seu soldado não seria enviado antes de ser devidamente treinado e equipado. Entendido. E na sua opinião, qual seria um plano de paz realista? É claro que preferiríamos que toda a terra ucraniana voltasse para a Ucrânia, voltasse para a fronteira de 1991. Mas a administração Trump parece estar cedendo 3 grandes concessões, sem OTAN para a Ucrânia, que a administração Biden tinha praticamente a mesma linha. Sem tropas dos Estados Unidos da América na OTAN, mesmo após um cessar-fogo, em um plano de paz, e sem voltar às fronteiras anteriores a 2014. Qual você vê como um plano de paz realista e o que você acha dessas concessões? Bem, eu acho que é lamentável que a administração tenha desistido dessas 3 coisas antes mesmo de as negociações começarem. Quero dizer, isso é incrível, deixe-me apenas dizer,
É uma abordagem muito incomum para negociações quando os Estados Unidos têm uma enorme influência sobre a Rússia. Poderíamos fazer coisas que arruinariam a economia de petróleo e gás da Rússia e sua capacidade de exportação. Nós poderíamos abrir as comportas de equipamentos, munições e capacidades para a Ucrânia. Há tanto que o presidente poderia estar fazendo para ajudar a Ucrânia a forçar a Rússia a negociar de boa fé. Ele não fez isso. E só posso acreditar, então, que ele não está interessado ou incomodado que a Rússia não vai negociar de boa fé. E o Sr. Witkoff repete os pontos de discussão russos, como ele fez na televisão outro dia? Então, para a Ucrânia, acho que é aqui que a Europa vai ter que, assim como o Canadá e, claro, o Reino Unido e outros países, vão ter que dar à Ucrânia o que ela precisa para continuar a lutar, para continuar a defender seu território e seu povo, e também a economia da Europa. Ou seja, é 8 ou 9 vezes maior que a economia russa. Então, não estou convencido de que a Europa não possa fazer isso, mesmo que os Estados Unidos tenham se afastado ou virado as costas para a Ucrânia ou tenham se aliado à Rússia. A Ucrânia é uma nação soberana. Toda a Europa, esses são países soberanos. E eles, especialmente porque não são parte nas negociações, não são obrigados a simplesmente ter que aceitar o que quer que saia disso. Acho que ainda tem muita coisa que precisa acontecer aqui nos próximos meses. Esse processo continuará por um período. Na verdade, eu te digo isso, eu olho para essa coisa toda em 3 fases. A primeira fase é a que estamos agora. E a propósito, isso não é criação minha, isso foi o presidente Stubb da Finlândia. Ouvi ele descrever isso durante a Conferência de Segurança de Munique e foi muito convincente para mim como uma maneira de pensar sobre o que está acontecendo. Estamos na primeira fase agora, a de preparação. Este é o conjunto completo de conversas e negociações que estão acontecendo em Riad e Jeddah e Kiev e na Casa Branca e em Bruxelas e Londres e assim por diante. Tudo isso é para chegar a um cessar-fogo, que é a fase 2, um verdadeiro cessar-fogo, não um cessar-fogo parcial de 30 dias, mas sem brincadeira, o cessar-fogo que os ucranianos precisam ter para ter qualquer confiança de que podem chegar à fase 3, que são as negociações reais sobre o futuro a longo prazo da Ucrânia e da Rússia, e isso abrangeria, é claro, coisas muito além de apenas algum tipo de linha no chão na Ucrânia. A fase 1 é o que estamos fazendo agora. Isso também inclui as nações falando sobre uma força de implementação de cessar-fogo. O que deveria ser? Qual seria a sua missão? Quais seriam as regras de engajamento? Quem fornecerá o quê? Quem vai liderar? Isso é tudo parte da fase 1. A fase 2 seria o estabelecimento real do cessar-fogo de tal robustez que os ucranianos se sentiriam confiantes de que a Rússia o cumpriria. E isso significa que a força de implementação do cessar-fogo precisa estar lá. E essa tem que ser uma força capaz e que tenha as regras de engajamento que permitiriam punir a Rússia toda vez que houvesse uma violação do cessar-fogo. Caso contrário, nem os russos não terão respeito por isso, assim como não tiveram respeito pelo cessar-fogo de Minsk 1 e 2. E então, a fase 3, como eu disse, foram as negociações reais para o resultado a longo prazo. Vejo isso se estendendo por meses. O Reino Unido está preparado para apoiar isso com botas no chão, de aviões no ar, juntamente com outros. A Europa deve fazer o trabalho pesado. Mas para apoiar a paz em nosso continente e ter sucesso, esse esforço deve ter forte apoio dos Estados Unidos da América. A Europa deu uma notícia devastadora para a Rússia. E você sabe como eu sei que é devastadora para a Rússia? Ministros russos ficaram acordados até às 3 da manhã para acompanhar a reunião que ocorria em Londres. E assim que os resultados da reunião saíram, tivemos ministros russos entrando em pânico e tuitando, ao vivo, sua reação ao que acabara de acontecer. Vamos entrar em todos os detalhes e ver exatamente qual era essa má notícia. Vários participantes estavam presentes na reunião, como pode-se ver na tela, que estava lotada.
Tínhamos o primeiro-ministro do Reino Unido, presidente da Ucrânia, presidente da Comissão Europeia, presidente do Conselho Europeu, secretário da OTAN, presidente da França, presidente da Finlândia, primeiro-ministro da Itália, Polônia, Espanha, Dinamarca, Canadá, presidente da Romênia, primeiro-ministro da Holanda e Suécia, chanceler da Alemanha e o mais surpreendente de todos, o ministro das Relações Exteriores da Turquia. Importante notar, a Turquia não faz parte da União Europeia, mas tem sido uma ardente apoiadora da Ucrânia, chegando a dizer que a Rússia precisa devolver todo o território que anexou, e é exatamente por isso que o ministro das Relações Exteriores turco estava aqui. O objetivo desta reunião era garantir o futuro da Europa, garantir a segurança da Europa. Agora vamos abordar em detalhes o que foi decidido na reunião. Antes de prosseguir, se puderem, por favor, inscrevam-se abaixo para acompanhar notícias geopolíticas como esta. Vamos começar. Primeiro, vamos manter o auxílio militar fluindo e aumentar a pressão econômica sobre a Rússia para fortalecer a Ucrânia agora. Em segundo lugar, concordamos que qualquer paz duradoura deve garantir a soberania e a segurança da Ucrânia. E a Ucrânia deve estar na mesa de negociações. Em terceiro lugar, no caso de um acordo de paz, continuaremos a aumentar as capacidades defensivas da Ucrânia para dissuadir qualquer invasão futura. Em quarto lugar, iremos mais longe para desenvolver uma coalizão de países dispostos a defender um acordo na Ucrânia e garantir a paz. Nem todas as nações se sentirão capazes de contribuir, mas isso não pode significar que ficaremos de braços cruzados. Em vez disso, aqueles dispostos intensificarão o planejamento agora, com real urgência. O Reino Unido está preparado para apoiar isso com tropas no terreno e aviões no ar, juntamente com outros. A Europa deve fazer o trabalho pesado. Mas para apoiar a paz em nosso continente e ter sucesso, esse esforço deve ter forte apoio dos Estados Unidos da América. Estamos trabalhando com os Estados Unidos da América após minha reunião com o presidente Trump na semana passada. E, deixe-me ser claro, concordamos com o presidente sobre a necessidade urgente de uma paz duradoura. Agora precisamos entregar juntos. Finalmente, concordamos que os líderes se reunirão novamente muito em breve para manter o ritmo por trás dessas ações e continuar trabalhando em direção a este plano compartilhado. Estamos em uma encruzilhada na história hoje. Este não é um momento para mais conversa. É hora de agir, hora de dar um passo à frente e liderar, e de nos unirmos em torno de um novo plano para uma paz justa e duradoura. Obrigado. É importante ressaltar que os Estados Unidos da América estavam presentes, mas por meios online. Estava envolvido no processo de tomada de decisão e estava envolvido em tudo o que foi discutido nesta reunião. Além disso, o Reino Unido e a Ucrânia concordaram com um acordo de segurança de 3 bilhões e 300 milhões de dólares e o dinheiro será disperso nos próximos dias, o mais rápido possível. Pelo que eu posso dizer, este é um empréstimo, mas é um empréstimo que será reembolsado a partir dos juros dos ativos russos congelados que estão no Reino Unido. Não é um empréstimo que a Ucrânia irá reembolsar. É mais uma ajuda. Porém, os contribuintes do Reino Unido serão reembolsados. Com este acordo, o Reino Unido fornecerá à Ucrânia mais de 5.000 mísseis de defesa aérea para proteger as pessoas e a infraestrutura de ataques. Os Estados Unidos da América estiveram envolvidos em todas as discussões por chamada e canais online. O presidente Trump conversava com o primeiro-ministro Keir Starmer e o presidente Macron da França. E aqui está o que foi discutido. Passamos um bom tempo com o presidente Zelensky e depois os presidentes Macron e Trump por telefone. Agora concordamos que o Reino Unido, juntamente com a França e possivelmente um ou dois outros, trabalhará com a Ucrânia em um plano para parar os combates. E então discutiremos esse plano com os Estados Unidos. Então, nessas ligações na sexta-feira à noite, durante a reunião de ontem, nas ligações novamente na noite passada, acho que demos um passo na direção certa, porque, como eu digo, ninguém quer ver o que aconteceu na sexta-feira, mas é realmente importante que mantenhamos nosso foco central, que é a paz duradoura na Ucrânia. Ninguém quer mais derramamento de sangue. O primeiro-ministro do Reino Unido reforçou que eles têm que aprender com os erros do passado.
Não haverá um acordo como Minsk, que a Rússia pode simplesmente violar com facilidade no futuro, e esse é exatamente o ponto que Zelensky estava tentando fazer com J.D. Vance quando toda a briga começou. Zelensky estava tentando apontar que a ideia de cessar fogo não é nada nova. A Ucrânia concordou com vários cessar-fogos com a Rússia, e Putin violou todos eles. Desta vez, algo precisa mudar. Não podemos simplesmente assinar um cessar-fogo temporário, permitindo que a Rússia se recupere economicamente e militarmente, apenas para retornar mais tarde. Precisa haver um melhor apoio para a Ucrânia, para garantir que a paz seja duradoura e para o futuro. Agora sei que o presidente Trump interpretou algumas declarações de Zelensky como se ele não quisesse negociar a paz e estivesse arriscando a Terceira Guerra Mundial ao apenas continuar esta guerra sem ir à mesa de negociações. Na verdade, não é a Ucrânia que está arriscando a Terceira Guerra Mundial. A Ucrânia deseja a paz. Na verdade, a Ucrânia busca uma paz duradoura e de longo prazo. E isso é o que Zelensky tentava explicar. Porém, é a Rússia que tenta provocar a Terceira Guerra Mundial. Qualquer pequena ajuda que a Ucrânia recebe, a Rússia, seus oficiais e Putin são os primeiros a lembrar que possuem armas nucleares e não temem usá-las. Acredito que o líder que está ameaçando o uso de armas nucleares é o que está arriscando a Terceira Guerra Mundial. Além disso, foi a Rússia que envolveu um terceiro país nesta guerra. Foi a Rússia que pediu a Kim Jong-un e implorou a Kim Jong-un para enviar soldados norte-coreanos para lutar ao lado da Rússia na Ucrânia. Portanto, foi a Rússia que envolveu o terceiro país nesta guerra. Foi a Rússia que está pressionando pela Terceira Guerra Mundial. E é exatamente isso que o presidente Macron explica aqui. Portanto, podemos agir e dar nosso total apoio à Ucrânia. Isso porque ela está defendendo seus interesses legítimos e devemos construir elementos de segurança para a Ucrânia e para a Europa. Mas não devemos esquecer um ponto. Se alguém está jogando a Terceira Guerra Mundial, é Vladimir Putin. Foi ele quem começou a guerra há 3 anos e trouxe 10.000 soldados norte-coreanos para o solo europeu. Ele ajudou os iranianos com nuclear para lutar contra os europeus e até envolveu a China. Felizmente, parece que esta reunião de emergência na Europa e quaisquer conversas de bastidores que aconteceram entre líderes europeus e Trump ajudaram. Porque Trump publicou este tweet hoje. E, novamente, isso não significa que tudo voltou ao normal, como era antes de toda a reunião na Casa Branca. Mas, para mim, isso é definitivamente um sinal positivo, e eu vou explicar em um segundo o que eu quero dizer. Mas, vamos primeiro passar pelo tweet. Antes de ler o tweet, quero esclarecer que Trump postou uma captura de tela da declaração de outra pessoa em outra plataforma. Então, você saberá o que estou dizendo uma vez que eu leia o tweet, porque Trump está se referindo a si mesmo na terceira pessoa. Parece, mas na realidade é a captura de tela de outra pessoa. Vamos para a declaração. Agora, Zelensky não terá escolha a não ser recuar e aceitar os termos de Trump. Mas aqui está a parte genial. Trump está protegendo a Ucrânia sem envolver os Estados Unidos da América na guerra. Trump garante envolvimento americano na indústria de mineração da Ucrânia ao negociar acordo mineral. Isso impede uma invasão russa, pois atacar a Ucrânia colocaria vidas americanas em risco, obrigando uma resposta dos Estados Unidos da América. Trump jogou dos dois lados como um mestre do xadrez. No final, Zelensky não terá escolha se não ceder, pois sem o apoio dos Estados Unidos da América, a Ucrânia não pode vencer uma guerra longa contra a Rússia. Com empresas americanas operando minas na Ucrânia, Putin não poderá atacar sem gerar enormes consequências internacionais. Não subestime Donald Trump. Neste jogo de xadrez, ele está muito à frente de todos. Michael McCune. O que quis dizer é que este tweet indica que Trump ainda está disposto a assinar o acordo de minerais, o que é uma ótima notícia. E o ponto do tweet é um argumento que também temos feito todo esse tempo. O envolvimento dos Estados Unidos da América em acordos comerciais na Ucrânia significa que, se a Rússia continuar a guerra, estará atacando não apenas a Ucrânia, mas também os americanos e seus interesses comerciais no país. Historicamente, os Estados Unidos da América tomam medidas drásticas para proteger seus interesses comerciais, algo que Putin não deve querer enfrentar.
Felizmente, também temos a confirmação do próprio Zelensky, de que ele está disposto a assinar o acordo de minerais. Isso é algo que ele nunca desistiu, ou algo que ele nunca negou. Ele estava na Casa Branca tentando explicar sua situação e seu lado para o vice-presidente J.D. Vance e o presidente Trump. Para discutir cessão territorial, expressar arrependimentos do presidente Trump ou assinar o acordo de minerais. O acordo sobre os minerais? O acordo está pronto. Não estava pronto. Havia muitas variantes, mas aqui está a última. Está pronto e os ministros podem assiná-lo. Como presidente, afirmei em todos os lugares que podemos fazer isso. Nós não recuamos. Na mesma entrevista, Zelensky também foi questionado se teve algum contato com a administração dos Estados Unidos da América e, além disso, o que ele pensa sobre renunciar. Por que alguns senadores nos Estados Unidos pediram por isso? E esta foi a resposta dele. Vamos ouvir isso. Houve alguma comunicação com a administração desde a reunião no Salão Oval? Eles entraram em contato com você? E separadamente, você falou sobre renúncia há alguns dias. Como você está pensando sobre as eleições? Há comunicação, mas não no meu nível. Sim. Em relação à minha renúncia, se eu for substituído, como posso colocar isso? Com o que está acontecendo, se houver apoio para me remover, não será fácil, porque simplesmente realizar eleições não é suficiente. Eles teriam que me impedir de concorrer na eleição. E isso seria mais difícil. Eles terão que negociar comigo, e eu disse que estou disposto a trocar minha posição por uma filiação à OTAN. Isso indicaria que cumpri minha missão. Se a Ucrânia entrar para a OTAN, terei concluído meu objetivo. Honestamente, parece que cidadãos de outros países, sem citar nomes, especialmente aqueles em cargos oficiais, estão tentando dizer aos ucranianos quem deveria ser seu presidente. Para mim, isso parece antidemocrático e improdutivo. Falamos sobre valores, mas isso não é muito democrático. Embora eu reconheça abertamente que talvez esta seja uma solução para Putin e para todos os outros. Se não sou visto como suficientemente flexível, estou disposto a trocar minha posição pela adesão à OTAN. Posso apenas perguntar, você aludiu aos cidadãos de outras nações? Quero dizer, desde o incidente, o senador Lindsey Graham disse que talvez você devesse considerar a renúncia. O orador Mike Johnson sugeriu hoje que você considerasse renunciar. Sua atitude é de que isso não é da conta deles. Lindsey Graham é um bom sujeito. Mas quando se trata de decidir quem deve ser presidente e se devo renunciar, eu poderia até conceder-lhe a cidadania ucraniana. Como cidadão, a voz dele teria mais peso e eu o ouviria como um compatriota ucraniano. Mas ao decidir quem deve ser presidente, Lindsey Graham representa um partido que defende valores democráticos. No final das contas, o presidente da Ucrânia será escolhido na Ucrânia, não na casa de Lindsey Graham. Agora, pouco depois disso, também tivemos Marco Rubio, o secretário de Estado, dando uma entrevista à American Broadcasting Company. E ele esclareceu mais sobre o que aconteceu nos bastidores naquele dia na Casa Branca, com Zelensky, Trump e J.D. Vance. Agora, pessoalmente, eu acredito que Marco Rubio é uma das vozes pró-Ucrânia na administração e uma das vozes pró-Ucrânia envolvidas nessas negociações. Então, é sempre bom ouvir como ele viu as coisas. Agora, pessoalmente, eu não concordo exatamente com a entrevista que ele deu, a primeira entrevista que ele deu após a briga que aconteceu na sexta-feira. Mas a segunda foi um pouco mais ponderada e ele explicou as coisas com muito mais calma. Então, vamos ouvir isso. Ninguém aqui afirma que Vladimir Putin ganhará o Prêmio Nobel da Paz este ano ou que deveria ser o homem do ano da Associação Humanitária. O que estamos argumentando aqui é que ele tem um país muito grande. Eles estão em pleno pé de guerra. Eles estão produzindo armas em ritmo acelerado agora. E precisamos descobrir, existe uma maneira de fazê-los parar a guerra? A única forma de alcançar isso é incluir os russos nas negociações, algo que os europeus e a administração Biden não conseguiram ou nem tentaram fazer. Esse é o objetivo, simples assim. Podemos tentar nos sentar com eles e descobrir quais são as exigências dos russos? Quais as condições para os russos encerrarem esta guerra? E como eu disse, nós não sabemos quais são porque não falamos com eles há 3 anos. O objetivo é colocar um fim ao conflito, começando por levar as partes à mesa de negociações. No final das contas, como qualquer trégua, como qualquer acordo de paz em qualquer lugar do mundo, essas coisas terão que ser cumpridas, elas terão que ser duradouras. É necessário implementar salvaguardas, todos compreendem isso.
mas começa com o primeiro passo, que é envolvê-los para ver se é mesmo possível. Porque se não for possível, então o que estamos olhando é um impasse prolongado, com milhares de pessoas morrendo, bilhões de dólares sendo despejados, e mais morte e destruição. E isso não é algo que o presidente quer fazer parte. Ele deixou isso muito claro. Ele também explicou a resolução da Organização das Nações Unidas que os Estados Unidos da América apresentaram na semana passada. A resolução gerou muitas reações negativas, pois várias pessoas reclamaram que os Estados Unidos da América não nomearam a Rússia como agressora no documento. E não é nada justo com a Ucrânia fazer isso. Rubio argumenta que esta é a primeira resolução aprovada no Conselho de Segurança nos últimos 3 anos desde o início da guerra, pois todos os membros permanentes têm poder de veto e podem vetar qualquer resolução, impedindo sua aprovação. Mas isso foi acordado por todos eles. E a redação da resolução não era tão ruim quanto a mídia fez parecer. Vamos ouvir a explicação dele. Foi uma guerra horrível. É hora de acabar. O trabalho da Organização das Nações Unidas é trazer a paz ao mundo. Eu pensava que a Organização das Nações Unidas foi criada para impedir e prevenir guerras. A resolução fez isso antagonizando os russos? Não. Voltando ao ponto. Não elogiou os russos, apenas disse que esta é uma guerra ruim que precisa acabar. No Conselho de Segurança, a primeira resolução sobre a Ucrânia em 3 anos foi aprovada esta semana devido à liderança do presidente Trump, fato que não foi amplamente divulgado. A resolução afirma que a guerra ruim precisa terminar e propõe a união dos 2 lados envolvidos no conflito. Novamente, para que serve as Nações Unidas? Não é um fórum para promover a paz no mundo? A Rússia não ficou satisfeita com os acontecimentos de ontem, especialmente a reunião de emergência em Londres e os anúncios resultantes dela. Aqui temos o ex-presidente russo e fantoche favorito de Putin, Dmitry Medvedev, explicando por que está tão irritado com a reunião em Londres. O covil russofóbico anti-Trump se reuniu em Londres para jurar lealdade aos insignificantes nazistas em Kiev. É uma visão vergonhosa pior do que a diarreia verbal de um palhaço no Salão Oval. Eles querem continuar a guerra até o último ucraniano. Não sei se isso é anti-Trump quando o próprio Trump ligou e participou das negociações. Essa é basicamente a estratégia da Komitet Gosudarstvenoi Bezopasnosti Russa, encontrar fissuras na relação Estados Unidos da América, Europa e ampliá-las. Eles acham que assim tem mais chance de vencer a guerra, tomar a Ucrânia e aumentar sua influência global ao afastar aliados cautelosos com a Rússia. É exatamente o que ele faz aqui, anti-Trump, quando na verdade os Estados Unidos da América participaram dessas discussões. E o próprio primeiro-ministro Keir Starmer ligou para Trump para discutir os próximos passos. Não apenas oficiais russos como Dmitry Medvedev estão surtando, mas também a televisão do Kremlin. Temos propagandistas russos na televisão do Kremlin extremamente preocupados com uma possível aliança militar europeia. Vamos ouvir isso porque é muito satisfatório. Não descartaria as declarações de Merz e Hollande, como muitos fazem, como não sérias. Isso é muito sério. A União Europeia pode repetir um cenário semelhante ao Pacto de 1933 entre Grã-Bretanha, Itália, França e Alemanha na Pan-Europa, concedendo à Alemanha o direito de se rearmar e criar um grande exército europeu. É isso que essa aliança de 4 pode fazer. Repita essa experiência. Verdade. Foi mal sucedido nos anos 30, mas a ideia poderia muito bem ser revivida dentro do quadro da União Europeia. Assim, não desconsideraria esses países tão facilmente como muitos fazem. Essas nações possuem uma forte história e tradições militares. Até recentemente, eles estavam entre os exércitos mais poderosos do mundo, então não devemos menosprezá-los ou subestimar a ameaça que representam. O próximo clipe que tenho do ministro das Relações Exteriores russo, Sergei Lavrov, e é realmente irônico. É um exemplo perfeito de dissonância cognitiva, onde alguém diz uma coisa, mas suas ações são completamente diferentes. Aqui Lavrov está dizendo que a Europa é o pior lugar do mundo. Todos os problemas dos últimos 500 anos se originam na Europa. Todos os problemas humanos. Mas então temos Lavrov enviando seus próprios filhos para universidades europeias para férias e estudos. E além disso, o próprio Lavrov comprou várias propriedades multimilionárias por toda a Europa, antes da Rússia ser sancionada e expulsa da Europa todos os oligarcas russos. Então, o que é a Europa? O pior lugar do mundo? Ou é um lugar onde você envia seus filhos para garantir que seus filhos russos não recebam a educação russa?
Eles vão para a Europa, recebem educação lá. Você tem seu pequeno esconderijo na Europa, onde esconde seus ganhos ilegais. Você esconde seus iates e barcos de centenas de milhões de dólares na Europa. Mas então você também diz publicamente que é o pior lugar do mundo. Vamos ouvir este clipe. Nos últimos 500 anos, quando o Ocidente mais ou menos tomou a forma em que chegou aos nossos dias, naturalmente com algumas mudanças, todas as tragédias do mundo se originaram na Europa ou foram resultado da política europeia. Colonização, guerras, as cruzadas, a Guerra da Crimeia, Napoleão, Primeira Guerra Mundial, Hitler. Olhando retrospectivamente para a história, os americanos não desempenharam papel instigador, muito menos incendiário. A Europa era um lugar tão horrível que a União Soviética teve que construir um muro para manter as pessoas dentro. Apenas lembre-se disso. Por fim, como sabem, nas últimas 2 semanas, alguns de nossos vídeos foram desmonetizados pelo YouTube por abordar tópicos sensíveis e cobrir eventos violentos. Por isso, abrimos inscrições no canal recentemente. Assim, vocês podem apoiar diretamente nosso conteúdo. Se você gosta do nosso conteúdo e pode nos apoiar, considere se inscrever como membro. Continuaremos produzindo os vídeos de qualquer forma. Custa menos que um café no Starbucks e é muito apreciado.